Nós estamos caminhando no livro de Neemias, e você já pode abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo número 1. Quando nós juntos estamos fazendo um caminho de reconstrução, um caminho em que restaura aquilo que foi destruído, às vezes pela vida, às vezes acidentalmente, inesperadamente, aquilo que às vezes nós mesmos destruímos, por não observar, por não sermos cuidadosos, mas que também por ciladas, por acidentes da vida, por contingências, acabam nos escapando. O livro de 2 Crônicas termina no seu último capítulo com uma expressão de que Deus não queria que fosse daquele jeito, mas em função das muitas desobediências do povo de Judá, no ano 586, aquele povo teve a destruição dos seus símbolos, teve a tristeza chegando na sua nação, passou por inúmeras dificuldades. Um dos profetas daquele dia era Jeremias. Não é à toa que Jeremias ficou conhecido como profeta chorão. Ele se lamentava das condições em que o povo estava. Para você ter uma ideia e relembrar, o Salmo 137 traz a expressão daquele povo que foi invadido, arrancado do seu território e levado para um território estranho. Aonde aquele povo contava o seu testemunho dizendo assim: às margens do rio de Babilônia, onde nós estávamos, nós nos assentávamos e chorávamos, porque os nossos opressores nos pediam canções. Mas como nós vamos cantar canções num território estranho? Ah, Senhor, seguem eles no seu lamento, dizendo que não poderiam mais ter a expressão de alegria, ter a manifestação de vida, porque não estavam, agora eram escravos num território distante. O tempo passou, quase 50 anos passaram. No ano 445, já estabilizado na Babilônia, agora governada, agora sob o regime dos medo-persas, está um homem lá daquele território, de uma família que foi arrancada e levada como escravo, Neemias. Outros já começaram a voltar aos pouquinhos. Zorobabel voltou, Esdras voltou, mas Neemias estava lá ainda, e Neemias está num grande avanço, numa posição de muito destaque, é copeiro do rei, é a autoridade máxima naquele local. Mas quando ele encontra os seus irmãos nos jardins de Suzã, e os seus irmãos falam que a aflição está grande e a situação está muito difícil, Neemias compra aquela briga como se fosse sendo uma briga dele, e tem no seu coração um compromisso de iniciar a reconstrução, de refazer aquilo que outrora era grande e majestoso, mas que foi destruído. E ele então começa a mobilizar para retornar e reconstruir os muros de Jerusalém. Mas antes que isso aconteça, antes que essa obra propriamente dita seja feita, existem caminhos de preparação que servem para nós de lição e de incentivo, porque é possível que você também esteja numa jornada de reconstrução. É possível que você passou por um casamento e teve dificuldades, e agora está visualizando um novo relacionamento, um novo horizonte, uma nova condição. Como é que eu faço para reconstruir a minha vida e ser melhor ainda? Pode ser que você esteja num novo emprego, pode ser até que a sua jornada de reconstrução seja a reconstrução na fé. Viveu um tempo especial na igreja,
E hoje cantou aqui com o nosso ministério de louvor: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero reconstruir a minha vida na comunidade de fé, onde eu fui alguém em atuação, onde pastores me amaram, onde eu pude trabalhar, pude oferecer o meu melhor ao Senhor, onde eu pude fazer amigos, pude influenciar pessoas, pude discipular gente, instruir nos ministérios. E você quer entrar nesse caminho de reconstrução? Então, antes de pegar a colher de pedreiro para tapar as brechas do muro, segurar a espada que impedia que inimigos atrapalhassem, antes de confrontar aqueles que atrapalham por natureza, coisas que aparecerá na nossa história, existem etapas de preparo que eu quero conversar com você, que nós precisamos hoje descobrir juntos. Qual o segredo para mudar a situação? E qual o segredo para ser mudado? Porque, cá entre nós, né? As mudanças que nós precisamos, elas não são só mudanças exteriores. A mudança verdadeira, ela começa como mudança interior. E a mudança interior é operacionalizada pela oração. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para um recurso que nós temos em Cristo Jesus maravilhoso, que às vezes nós subutilizamos, às vezes nós utilizamos apenas como um costume, às vezes para nós é algo que nós nem conseguimos fluir totalmente, não entendemos a sua estrutura. É um recurso que nós hoje vivemos na totalidade. Você vai se lembrar, as pessoas que estão familiarizadas com a jornada espiritual, se lembram que o povo de Deus buscava a Deus num templo, que era dividido em átrios, em pátios, em áreas delimitadas numa estrutura arquitetônica, onde havia uma área reservada atrás da cortina, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Aquela cortina grossa, de 7 centímetros de espessura, separava o lugar santo dos santos, e no santos dos santos era o lugar de se conversar com Deus. Algo maravilhoso aconteceu quando Jesus morreu. A morte de Jesus é o maior de todos os presentes, porque em Cristo nós temos a nossa reconciliação com Deus. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que estávamos longe, pelos méritos de Cristo Jesus, fomos trazidos para perto. Nós que estávamos separados por causa do pecado, e a Bíblia diz, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, agora temos a condição de sermos justificados, de Deus santo e puro, olha para nós através de Cristo Jesus, e por causa do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário nos declara inocente, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo mal. E este gesto tão maravilhoso vem com um símbolo muito forte. A Bíblia diz que na crucificação de Jesus, aquela cortina que separava o santo dos santos lugar, aquele lugar de falar com Deus que só um homem podia acessar uma vez por ano, tinha naquela divisória a barreira física, em que a Bíblia diz que ela rasgou-se de cima a baixo. Não é que rasgou de baixo para cima, não é que um segurou numa ponta, outro segurou na outra, e num sinal de rebeldia falou, acabou essa palhaçada aqui, nós vamos abrir o caminho. Não, não, não. Não foi a atitude humana que abriu o caminho para o céu, ou o caminho para se falar com Deus na situação específica. Foi o próprio Deus, que de cima a baixo rasga aquela cortina feita de pele animal, sinalizando que Deus abriu o caminho para os homens falarem com Ele. Agora, nós temos a condição do acesso a Deus, e o autor de Hebreus vai dizer, entremos com ousadia na presença do Senhor. Eu e você, através de Cristo Jesus,
temos esta alegria, este privilégio, essa condição. Se você está nos visitando e você ainda não aceitou a Jesus, eu começo a minha mensagem já fazendo um apelo a você. Acredite, Deus te ama, Deus entregou o seu Filho Jesus e através de Jesus você tem acesso a Deus. E justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não somos mais pessoas que são pressionadas pela acusação daquilo que fizemos, porque a Bíblia diz que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, que tudo se fez novo e que as coisas velhas ficaram para trás. Uma nova vida em Cristo e agora nós temos acesso a Deus e podemos falar com Deus. E naquilo que Jesus nos ensinou, podemos chamar Deus de papai, de pai, de paizinho, conversar com Ele das mais diversas situações da vida. Que alegria, que privilégio o crente tem, que alegria, que privilégio você pode ter. Sabem, irmãos, quando eu era pequeno, você sabe aquelas coisas, o almoço de família, sempre tem algumas coisas para lembrar do passado, sempre tem alguma foto para fazer você passar vergonha, sempre tem alguma piadinha. Na sua família não tem isso, mas na minha tem. Na sua família não tem, sua família não tem bullying, na minha tem bullying. Era um dia na década de 70, talvez 75, 6, talvez 77, uma grande mobilização na casa, uma grande agitação, uma grande preocupação, primeiro filho, a mãe temerosa e os olhos já ficando branco, aquela cena, aquele feijãozinho bonitinho pedindo pipió, você consegue imaginar? Mas se eu chegar agora no Mercadão de Pinda, chegar lá na loja de laticínio e falar, pipió, tio, para o balconista, ele vai falar, rapaz, para de palhaçada, rapaz, você é bobo. Porque depois que a gente cresce, tem coisa que não tem mais graça, irmãos. Depois que a gente cresce, a gente precisa se adequar ao mundo, precisa organizar as ideias, precisa ter posturas condizentes, e eu preciso muito que você preste atenção no que eu vou te explicar nesse momento, no que eu vou te falar. A Bíblia diz que um coração quebrantado não desprezará o Senhor. A Bíblia diz que nós nem temos palavras para orar a Deus, por isso o Espírito Santo decodifica a nossa oração com gemidos inexprimíveis na presença do Pai. Eu não quero dizer para você que existe uma fórmula para orar, mas eu quero dizer para você que à medida que você cresce, você precisa amadurecer em algumas áreas. À medida que você cresce, você já não pode mais balbuciar como criança, você já não pode mais tratar os assuntos sem o devido capricho, sem o esforço de fazer o caminho correto. E acreditem, meus irmãos, a oração tem um caminho correto. A oração tem para nós uma jornada que depois de adultos espiritualmente, nós precisamos seguir essa jornada, não para que Deus nos entenda, mas sim para que a gente se expresse melhor e a gente fortaleça a nossa fé e fortaleça a nossa experiência. Quando a gente ora é porque a gente quer. E quem quer já andou metade do caminho. Quem quer já andou metade do caminho em direção à vitória. Quem não quer já andou metade do caminho em direção à derrota, porque não quer, não vai vencer. Mas quem quer já andou metade do caminho. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 13, que é Deus quem opera o querer e o efetuar. O que eu estou dizendo para você é que nesse caminho daqui até aqui, quem quer já andou até a metade. E esta pessoa pode ser inclusive um ateu. Pode ser inclusive alguém que não crê em Deus, mas só por ele querer, ele diz assim, eu não vou mais fumar. E ele nem precisa de Deus para isso. Quem quer, nem precisa de Deus. Para andar a metade do caminho, preste atenção no que eu estou falando. Só que tem a outra metade, né, irmãos? A outra metade a gente precisa ser fortalecido, a outra metade a gente precisa ser ilustrado, a outra metade a gente precisa ser instruído, na outra metade a gente precisa ter o pensamento organizado.
na outra metade a gente precisa que algumas portas se abram, na outra metade a gente precisa de apoio. Quem quer, já andou metade do caminho. Mas como a Bíblia diz que é Deus quem opera o querer e o efetuar, quando você é de Deus, o seu querer foi Deus que colocou. Então você já andou mais metade da outra metade que falta. Olha que legal como você está perto da sua vitória. Como você está perto da sua bênção. Você já tem, irmão, em Cristo Jesus, 75% do seu percurso. Mas ainda faltam 25%. E nesses 25% que faltam, nesta dimensão em que nós temos ainda um trajeto a ser feito, nesses 25% temos a rica oportunidade de crescer. Temos a rica oportunidade de nos tornarmos pessoa melhor. Temos a rica oportunidade de conhecer a Deus no trajeto. Por isso, a oração, ela vem para que a gente esteja em sintonia com Deus. Sabe o rádio? Quando a gente sintoniza na estação, aquelas ondas que estão aqui passando por nós, na sintonia, na frequência correta, aquilo se torna uma mensagem. Quem está em sintonia com Deus, Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Quem está em sintonia com Deus percebe a vontade de Deus. Percebe o que Deus está fazendo neste momento. Percebe como Deus está trabalhando. Tem gente que é de Deus, mas não está em sintonia com Deus. Por isso corre e não sai muito do lugar. Está fazendo coisa de Deus, mas não progride. Porque não está fazendo naquele chamado específico. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele estava pregando numa cidade. A ordem era ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Mas naquele momento, ele recebeu uma instrução, ó, sai dessa cidade, passa a Macedônia e vem para cá. Mas fazer aqui não era fazer a vontade de Deus? É, mas só que aqui espera. A vontade de Deus de ir para todo o mundo é para esse lado do mundo agora. Você pode estar fazendo coisas de Deus fora da vontade de Deus, e se cansando, e desperdiçando a vida, e se perdendo um pouco. Por isso é importante estar em sintonia com Deus, e a oração é um caminho para entrar em sintonia com Deus. E também em harmonia com Deus. Através da oração, irmãos, então a nossa voz se torna a voz de Deus. Através da oração a gente não destoa de Deus. Através da oração nós nos fortalecemos como cooperadores. Por isso, eu quero ler com você esta lição que Neemias nos dá. Para diferente do garotinho que falava pipió e os pais se esforçaram para entender, que a gente fale as coisas numa direção certa, porque a gente já está um tempinho no caminho de Deus já, né? Já está na hora de não mais pensar como meninos, mas pensar como adultos. Diz Neemias capítulo 1, começando no versículo número 3. Sobre os homens que conversavam com Neemias no jardim em Suzã, respondendo à pergunta dele, como é que estão os nossos irmãos? E eles responderam assim: as coisas não estão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades. E além das dificuldades, estão passando por humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. E então eu disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedecem os teus mandamentos, ouve a minha oração, Senhor. Olha do alto e vê que eu oro noite e dia por teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti. Nós não temos obedecido os teus mandamentos, decretos e estatutos que nos destes por meio do teu servo Moisés.
Por favor, Senhor, lembra-te do que dissestes a teu servo Moisés. Se vocês forem fiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações, se vocês forem infiéis. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então mesmo que vocês estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que eu escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu resgatastes com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração desse teu servo. Ouve a oração dos teus servos que se agradam em te honrar. Eu peço que me concedas êxito hoje e que o rei me seja favorável. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Irmão, o objetivo específico da oração era ter êxito na presença do rei. O pedido quantificável, o pedido materializável, o pedido que leva a saber que a resposta foi recebida ou não, era o rei olhar com bons olhos. Mas como você pode ver, e está destacado em vermelho, o pedido é feito lá no versículo número 11. É feito lá no final. Tem uma série de etapas antes de pedir o que a gente quer pedir. E é sobre elas que eu quero conversar com você. Eu quero conversar com você sobre esta realidade em que nós temos que guiar os nossos passos e orientar o nosso caminho, para que todas as nossas reações emocionais, todas as nossas alegrias e tristezas, todas as nossas satisfações e decepções, todos os nossos medos ou seguranças, todas as nossas reações emocionais positivas ou negativas, sejam combustível e se transformem em oração. Quero caminhar com você, te ajudando a perceber que esta oração que brota dos meus sentimentos, necessariamente precisa vir precedida de reconhecimento. Que esse reconhecimento de quem reconhece Deus e de quem reconhece sua própria condição, gera uma confissão, que essa confissão está baseada na palavra de Deus, e que esta palavra de Deus não me deixa sozinho e isolado, o que faz com que essa vitória seja uma vitória coletiva e, portanto, produz comunhão. Estou te dando aí o roteiro da oração de Neemias, e é sobre isso que nós vamos conversar item a item. Começar falando para você de que a oração traz na sua estrutura e no seu caminho produtivo, no seu caminho que mostra amadurecimento e que faz bem para aquele que ora, a necessidade do quebrantamento, irmão. Estamos no verso número 4. No versículo número 4, a Bíblia nos diz que o Neemias se assentou e chorou. Sentar e chorar. Os sentimentos que puxaram aquele homem para uma reação emocional. Sabe qual é o problema dos nossos dias, irmãos? Temos um problema que ele tem, são duas faces da mesma moeda. Duas faces da mesma moeda. De um lado dessa moeda, a gente reclama, a gente resmunga, a gente xinga, a gente fica indignado, a gente fica com as nossas emoções mais voltadas para a ira. Falamos, que burro, por que ele fez isso? Nas mais diversas situações da vida. Na outra face da mesma moeda, nós somos técnicos. Você já percebeu que todo brasileiro é técnico de futebol?
na época da Copa do Mundo? Todo brasileiro é infectologista. Todo brasileiro é economista. Eu tive algumas noções de economia no curso de engenharia, tive umas noções no curso de administração. Mas eu olho as coisas e falo, isso aqui eu não sei do que esse cara está falando. Mas a gente tem especializações. E dentro dessas especializações, que fazem com que a gente possa comentar os mais diversos assuntos, a gente perde um ensinamento que está na palavra, uma reação presente no Neemias. Quer a gente queira, quer não, quando Friedrich Nietzsche disse que Deus está morto, ele estava falando dos crentes, que começaram a resolver os seus problemas sem Deus. E quando aquele filósofo disse Deus está morto, ele não estava ofendendo a Deus. Ele estava chamando a nossa atenção, que nós nos tornamos gente que resolvem as coisas sem Deus. Eu resolvo. Eu vou na Casas Bahia e faço um crediário, nem preciso orar para comprar uma geladeira. Não é? Eu tenho dor de cabeça, compro um Dorflex, nem preciso mais orar por causa de dor de cabeça. E devagarinho, irmão, nas várias situações da vida, estou dando exemplos banais para você perceber que nas várias situações da vida, vamos deixando a Deus de lado. E as nossas emoções, elas só servem ou para a gente ficar chato, né? Não tem na fila, eu ia o tormento da minha vida era ir na Caixa Econômica Federal, graças a Deus esses dias terminaram. Caixa Econômica tinha fila para pegar a senha para entrar na fila, que era a senha que ia mostrar em qual das filas você tinha que ter, e depois de 4h30 você já tinha passado já numas 3 filas. Era horrível. E na fila da Caixa Econômica é um lugar sagrado, se é que eu posso dizer assim, para as pessoas reclamarem. Reclama. Fila é um bom lugar para reclamar. A gente ficou assim, as nossas emoções, elas servem para reações improdutivas. Porque cá entre nós, né, irmão? Reclamar não vai mudar nada. Só vai azedar a vida de quem está ali na frente, com menos paciência do que você. O Neemias, ele usa o sentimento de tristeza de quem sentou e chorou como combustível, como matéria-prima. E este é o primeiro ensinamento da noite, é o meu primeiro chamado para você. Quando os seus sentimentos forem mexidos, positivamente ou negativamente, transforme esta emoção em oração. A Bíblia diz, se alguém está alegre, cante. Se alguém está triste, ore ao Senhor. E a Bíblia é linda, irmãos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Quando eu estou dizendo para você que o Neemias sentou e chorou e não parou naquilo, é um chamado para você. Quando tiver um sentimento, não pare no sentimento. O sentimento é para que você dê mais um passo na direção da comunhão com Deus, na direção da experiência com Deus, na direção do crescimento e do fortalecimento com Deus. Se assentou e chorou, agora eu vou fazer um clamor e vou orar a Deus buscando a minha vitória. Se sorriu e ficou alegre, agora eu vou cantar um hino a Deus e vou dar testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Mas em hipótese alguma, pare no sentimento que está no seu coração. Os sentimentos não são para nos parar, os sentimentos são para nos despertar. E quem sabe, aquilo que está fazendo você chorar, seja um recurso de Deus para você se aproximar mais do Senhor. E quem sabe, está demorando tanto para sair dessa situação difícil, porque mesmo passando pela situação, você não busca o Senhor. Eu lembro de um hino antigo, e cada um dos irmãos já sabem aqui, que eu erro as letras horrivelmente, medonhamente, mas ainda assim eu vou tentar, e depois Marco Antônio me corrige. O cantor dizia assim: louvamos, Senhor, porque Tu nos conheces e ainda nos amas, e apesar de aflições,
nunca se cansa de nos corrigir. Em vez de clamarmos, no meio das lutas, a gente reclama e não esperamos em paz o seu tempo de agir. Irmãos, a oração madura é a oração que começa a partir dos sentimentos e não para nos sentimentos. Dos sentimentos avança em direção à oração propriamente dita. E esta oração começa com o reconhecimento. Estamos no verso, cortou ali, mas eu posso ver aqui, estamos no verso número 5, aonde o Neemias diz: Deus dos céus. Eu recebi, irmãos, essa semana, uma imagem. Um amigo me mandou um videozinho, talvez até você já tenha visto, talvez seja um vídeo antigo, mas quando eu olhei aquele negócio apertou meu coração, me deu uma aflição tão grande. O vídeo não é verdadeiro. O vídeo é uma produção, é uma animação de um engenheiro gráfico. Depois eu fui pesquisar e descobri, mas produziu um sentimento em mim que eu já tive em outras situações. Em outros lugares, eu não sei se você já teve perto de uma pedra muito grande, que você se sente pequeno, você fala: meu, e se esse negócio rola em cima de mim? Perto de uma montanha, perto de uma estátua muito grande. Eu já fiquei em algumas situações que apertou meu coração. Deixa eu colocar esse vídeo para você ver. Espero que ele funcione. Coloquei ali advertindo que não é de verdade, tá, irmãos? É só para ilustrar. Importante que eu não gosto de enganar os irmãos. O diabo é o pai da mentira, João 8,44, e toda fake news é do diabo. É a imagem, irmãos, o título do vídeo é o momento que a Lua passa na Rússia, que ela está mais perto ali, né, no globo terrestre, e ela passa em 30 segundos. E é desesperador ver esse negócio na tela, numa tela grande, dá um desespero ver a Lua próxima da Terra. Não é verdade, é uma animação gráfica, mas despertou meu coração para essa realidade, que eu não sei se você já sentiu, mas eu já senti algumas vezes, em de se sentir pequeno, de falar assim: e se alguma coisa der errado? E se essa pedra rola em cima de mim? E se esse negócio arrebenta? Eu não sei se você já se sentiu pequeno, no meio do mar, num lugar muito alto, voando. Falei: esse negócio, o sentimento de ser esmagado, irmãos. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Bem, irmãos, isso tem a ver com a mensagem, porque se um objeto criado por Deus faz eu me sentir pequeno, faz eu me sentir amedrontado, faz eu ter a sensação que eu vou ser esmagado, imagina o próprio Deus. O salmista, no Salmo 34, ele diz assim: em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. E ele avança dizendo assim: alegrar-se-á no Senhor a minha alma, venham, engrandecei ao Senhor comigo, e todos juntos exaltemos o nome do Senhor. Sabem, irmãos, quando Neemias, lá no versículo número 5, diz Senhor grande e poderoso, quando ele reconhece a grandeza, a majestade, a soberania de Deus, ele traz para eu e você o primeiro componente da oração. Quando a gente sai do nosso sentimento e começa a orar de verdade, nós precisamos reconhecer a grandeza de Deus. Por isso Jesus ensinou a orar: Pai nosso que está nos céus, que está nas coisas mais elevadas, que está na situação maior, melhor, que tem a visão do todo. Pai nosso, eu preciso do Senhor. O reconhecimento que Ele tem e este olhar de que Deus é grande, faz com que a gente se aproxime de Deus, com o nosso coração quebrantado e com o reconhecimento que Deus é maior do que meus medos, é maior do que todas as circunstâncias.
eu aproximo de Deus sabendo que Ele é grande, e isso acende a minha fé, para que você e eu possamos olhar para o nosso problema e mostrar o tamanho do nosso Deus, e já começar dizendo para que a gente veio. Eu vim em nome do Senhor, disse Davi quando esteve diante do gigante. Olhar para aquilo que é grande e poder dizer assim: eu tenho um Deus maior. Aí você não entra na luta como quem perdeu, entra na luta como quem sabe de que lado está. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é um velhinho bonzinho, não é o Papai Noel. Deus não é distante. Deus não é menor do que o seu problema. Aproxime-se de Deus consciente de que Ele é grande, que é um Pai amoroso, que está preocupado com você e que não há situação nesta vida que seja maior que Ele. Aproxime-se de Jesus como quem tem consciência, como diz o livro de Apocalipse, que Ele tem nas mãos a chave de Davi. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Aproxime-se de Deus com o reconhecimento da grandeza dEle. Mas tem um segundo reconhecimento. O reconhecimento da nossa condição. E aquele homem que ora dizendo que Deus é o soberano, é o homem que ora falando: Senhor, eu pequei contra Ti. Minha família pecou contra Ti. Meus pais pecaram contra Ti. Sabe, irmãos, a oração do Pai Nosso traz para nós a inclusão do pedido de perdão pelos nossos pecados. Perdoa as minhas ofensas. O reconhecimento que a jornada cristã começa no arrependimento. Na pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, os homens ficam com o coração apertado e falam assim: o que a gente precisa fazer para ser salvo? E Pedro fala assim: arrependam-se dos seus pecados, para que seja inaugurado o tempo de refrigério na presença do Senhor. Não existe conversão sem arrependimento de pecado. Tem gente que está na igreja por adesão, aderiu à igreja, e este é o movimento mais perigoso de todos. Quem aderiu é como se tivesse a carteirinha de um clube, tem o hábito de vir para a igreja. Jesus falou: apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. A nossa aliança com Jesus começa no arrependimento, no reconhecimento da condição de pecador e na humildade de dizer: Senhor, eu não posso fazer nada por mim porque eu sou um pecador, tem misericórdia de mim que sou um pecador. E Jesus podendo dizer: você é um pecador, mas eu morri na cruz do Calvário pelos seus pecados. Venha, bendito do meu Pai, é a frase que Ele vai dizer no futuro para todos que se arrependeram. Arrependam-se dos seus pecados. Sabem, irmãos, uma das grandes tragédias também dos nossos dias, porque a minha função é fazer a leitura do nosso tempo e aplicar essa mensagem nos dias de hoje, para você entender bem como funciona o pensamento global na atualidade, como as mentes estão sendo conduzidas na Europa, como as mentes estão sendo conduzidas no Brasil, como está sendo feita a estrutura na indústria cinematográfica, fazer você perceber aonde estão as pequenas sutilezas da vida, para você se transformar pela renovação do seu entendimento, com a mente de Cristo. E a mente de Cristo vai ajudar você a perceber que o nosso mundo é mundo de pessoas que não assumem a sua responsabilidade. De gente que joga a culpa em terceiros. Pela sociologia, a culpa é da sociedade. É uma vítima da sociedade. Um ramo da psicologia mais freudiana, a culpa é dos meus pais. A sociedade vai sendo estruturada para a gente achar um culpado. Enquanto a Bíblia ensina a gente a dizer: a culpa é minha. E cada um dará conta de si no dia final. E cada um de nós, irmãos, precisamos avaliar a nós mesmos, como disse Paulo. Eu fui
pastor de uma igreja durante 11 anos em São Paulo. Sucedia um pastor, professor, homem brilhante que ficou lá 25 anos. Não teria a menor graça, o menor sentido, quando eu me despedi daquela igreja, falar: oh, irmãos, tem um negocinho ali que eu não resolvi, mas a culpa não é minha não, a culpa é do pastor Antônio, tá? Não tem sentido nenhum. Ah, pastor, mas também passaram-se 11 anos. Então, eu estou aqui 3 anos. Não tem... Sucedi um homem brilhante, pastor Wellington, um homem magnífico, um professor brilhante. Não tem o menor sentido. O menor sentido. Está faltando a lâmpada na sala da tesouraria, eu falo: não, irmãos, a culpa é do pastor Wellington. Tem sentido? Não tem. Estou dando um exemplo assim gritante aplicado à minha vida para mostrar para a sua vida, para mostrar para a sua situação que nós ficamos procurando a culpa em outros, quando a culpa é nossa. E olhe, faça a cronologia, pense comigo, ligando as datas. 585 antes de Cristo, o povo sai da Babilônia, é levado para a Babilônia. 445, Neemias está fazendo essa oração. Todos os estudiosos apontam para o fato de Neemias ter nascido no cativeiro, mas a oração que ele faz, e você está vendo ali comigo na Bíblia, nos versículos 6 e versículo 7, quando ele começa a oração, ele diz assim: Senhor bom, Jeová poderoso, ouve a minha oração, olha do alto, eu confesso que nós temos pecado contra o Senhor. Está em amarelo? Sim, minha própria família tem pecado contra o Senhor. E mais do que isso, ele não tinha nada a ver com peixe, ele nasceu no cativeiro, o povo foi para lá por causa do pecado, mas a consciência dele no versículo número 6, no finalzinho, diz assim: eu tenho pecado contra o Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos, para orações mais maduras, olhar e falar assim: eu tenho culpa nesse negócio. Para aquilo que deu errado no meu filho, que não saiu do jeito que eu queria, eu falar: eu tenho culpa nesse negócio. Para aquilo que não deu certo no meu casamento, eu falar: eu tenho culpa nesse negócio. Deus, perdoa o meu pecado, eu sou ruim, eu estou prejudicando a minha esposa. Eu sou ruim e estou provocando o meu marido. Nós precisamos, irmãos, ter essa dignidade de parar de jogar a culpa nos outros e falar: a culpa é minha. Como diziam os padres do deserto, mea culpa, mea máxima culpa. Eu e você precisamos entrar nesse caminho de maturidade, de quem transforma os sentimentos em oração, de quem começa orando, reconhecendo a grandeza de Deus, de quem se reconhece pecador e clama a Jesus que compense essa condição negativa. Veja, o versículo número 8 traz para nós o Neemias fazendo a citação de Moisés, fazendo a citação daquilo que Deus se comprometeu com o seu povo através do seu servo. Observe que Moisés passou pelo povo 1000 anos antes. 1000 anos antes de Neemias. Assim como Neemias trouxe Moisés de 1000 anos para cá, nós estamos levando Neemias 2480 anos para lá, para os nossos dias, para dizer que a nossa oração madura passa pela palavra de Deus, passa pelas promessas de Deus, passa pelo conhecimento de Deus. E se Neemias disse que Deus era grande, é porque a palavra de Deus diz que Deus é grande. Se Neemias disse que ele era pecador, é que a palavra de Deus diz que ele era pecador, e que eu e você somos pecadores, e que todos pecaram e carecem da misericórdia e da manifestação da glória de Deus sobre as suas vidas. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Deus é quem a Bíblia diz que Ele é. O que acontecerá é o que a Bíblia diz que acontecerá. E quando eu estou mostrando para você o caminho da oração, que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece a pequenez do homem, é preciso
orar a palavra de Deus. É preciso, irmãos, que nós em nossas orações, não como mística, não como simpatia, mas como forma de nós nos fortalecermos no caminho de Deus, nas nossas orações, podermos dizer: Senhor, conforme diz a Tua palavra, baseado na Tua promessa, no compromisso que o Senhor fez com o seu servo, naquilo que o Senhor disse que aconteceria com quem te ama. É preciso que você cresça na palavra, e é tão bom saber que nessa igreja você tem uma base forte da palavra. As mulheres, domingo de manhã, 8h30, estão de volta com seu café, com Bíblia ao redor da mesa. Os professores, às 9 da manhã, estão sendo treinados para a aula, para a escola dominical. As nossas quarta-feiras são marcadas por um olhar na Bíblia que nos ajuda a ser gente melhor, a conhecer a palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É uma igreja bíblica. Eu não sei se você já contou quantos versículos eu já disse aqui. Eu acho que eu já devo ter dito uns 247, mais ou menos. Porque o que eu falo não importa, importa o que a Bíblia diz. E a Bíblia, ela diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os pés, não é lâmpada como aquele da mineração, que ilumina lá na frente. Não, não é para iluminar lá, é para iluminar o pé, um passo por vez. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Que passo você precisa dar na segunda-feira? Que decisão você precisa tomar essa semana? Lâmpada para os meus pés. Cada passo que eu vou dando, vou sendo iluminado pelo Senhor, e você precisa da força da palavra de Deus, para que através da palavra de Deus, as suas orações se tornem orações divinas e Deus responda. Lembre-se de Tiago, que falou e deixou registrado no texto do Novo Testamento: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem para os seus próprios deleites. Mas aquele que está em sintonia com Deus, pede de acordo com a vontade de Deus. E Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. O crente em sintonia com Deus tem experiências na oração, irmãos. O horário está avançado e eu quero muito respeitar o seu horário, respeitar muito a sua presença aqui, para que você volte no próximo domingo e não diga que o pastor fala demais. Mas eu preciso dizer que esta oração, ela converge em comunhão. Versículo número 11, o Neemias diz: ouve a oração dos teus servos, que se agradam de te honrar. A oração, irmãos, nunca é um exercício solitário. Por isso Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que está no céu. A oração sempre é um exercício coletivo. Por isso o pedido não é para minha casa. Por isso é o pão nosso. Por isso todo o egoísmo é do inferno. Por isso o coletivismo é de Deus. E nós juntos entraremos nos céus. O Senhor Jesus vem buscar a sua igreja. Perdoai as nossas ofensas. Ainda que você entre no silêncio do seu quarto e fale com seu pai que está em secreto, você leva toda a igreja com você. E experiência magnífica é você orar pelas pessoas. E você terá, eu quero desafiar você até essa experiência essa semana. Escolha uma pessoa aqui do auditório, ainda que você não saiba o nome, ore por ela ao longo dessa semana. Eu tenho absoluta certeza que Deus fará algo magnífico, tenho absoluta certeza que inclusive você se tornará mais próximo, mais amigo e mais íntimo dessa pessoa, num caminho que será aplainado pela oração. Será que você não está pedindo só coisas para você, para sua família? Não está falando só meu, para mim, para mim, para mim? Quem fala meu, segundo o autor de Provérbios, é a sanguessuga. Você não é uma sanguessuga. Você é um filho de Deus, que pode interceder por outros e pode ter a alegria na alegria do seu irmão. Pode ter o prazer no prazer do seu irmão. Olhar a vitória do seu irmão e fazer dessa a sua vitória. Orar, irmãos, é uma possibilidade para estarmos juntos. É um exercício de comunhão.
é algo de crescimento, é algo que nos une. Tem os irmãos 6 horas, né? Sabe os irmãos 6 horas? Não é 6 horas da tarde, não. É que você vai passando na rua. Ô, irmão, tá indo para a igreja? 6 horas por mim? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu e você, unidos em oração, vamos além. Deus alinha nossos corações, fortalece a nossa comunhão e tem o seu nome glorificado na nossa proximidade. Eu quero desafiar você a orar por alguém essa semana, para que você tenha o privilégio de ser parte da vitória que Deus quer dar na vida desse irmão, dessa irmã. Tenha parceiros de oração. Além de fazer esse exercício de escolher alguém, quero também desafiar você a incluir alguém na sua luta. Isso mesmo. Não luta sozinho não, a carga é muito pesada. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E sabe como é que Jesus alivia também, irmãos? Através do seu corpo, e o corpo de Cristo é a igreja. Você não precisa carregar sua carga sozinha, divida a sua carga. Tem um irmão da velha guarda, tem um irmão que você tem uma afinidade maior, tem um irmão que você já vivenciou coisas juntos com ele, torne esse irmão, sobe um degrau de intimidade com ele, fala para ele assim: irmão, eu estou passando uma luta, você me ajuda em oração? Tem coisa que não dá para dizer para todo mundo, irmãos, não dá para dizer no nosso culto de oração, mas dá para você ter um parceiro de oração, e se você experimentar isso, grande será o seu crescimento. Eu quero convidar você a abrir o seu coração com alguém e falar: ora comigo, e você experimentar também essa bênção, também esta vitória. A nossa conversa de hoje, a nossa mensagem de hoje, conclui com a afirmação de que existe um segredo. O segredo é a oração. A oração é ouvida por Deus, um coração quebrantado não desprezará o Senhor. Não tem uma fórmula mágica da oração, mas se você seguir um caminho que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece a sua condição de pecador, de que busca o Senhor através da palavra do Senhor como base da sua oração, que fortalece a sua comunhão, a sua vitória será mais madura e você sairá enriquecido deste período de oração, com uma intimidade maior com Deus. Eu quero orar com você. Eu quero concluir este momento pedindo a você que abaixe a sua cabeça e com toda a sinceridade, com todo o amor pastoral, falar isso para você, não como quem te critica ou como quem te julga, mas como quem te ajuda a perceber de uma maneira diferente. Será que você não está tratando Deus que nem um atendente da barraca de lanche, que você encosta e fala assim: faz um x-tudo para mim, mas sem milho? Por que você não está encostando em Deus só para pedir? Eu sei que pode parecer uma afirmação um pouco forte, né? Mas eu preciso que você perceba que Deus quer mudar situações, assim como Ele mudou através de Neemias. E que Neemias alcançou grande vitória porque numa relação madura com Deus, ele deu alguns passos que servem de um exemplo muito rico para nós. Comece a ver a grandeza de Deus e glorificar a Deus, e tratar Deus com mais reverência, e se aproximar de Deus com mais qualidade de vida. Não dá resto para Deus, porque Deus é grande. Você dá aquele restinho, faz aquela oração na hora do almoço. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. E acha que está falando com Deus. Dá um tempo de qualidade para Deus, tratando Deus como Deus grande. Entenda que você não é a última bolacha do pacote, que você é um pecador. Ore a palavra, fortaleça a comunhão com os irmãos. Bondoso Deus, eu te agradeço pelo caminho que o Senhor abriu para nós falarmos com o Senhor e nos dirigirmos ao Senhor. Eu venho pedir perdão pelo meu pecado, por essa situação de que muitas vezes dou o resto ao Senhor,
Tenha misericórdia de mim, Deus. Eu preciso ser iluminado, direcionado por Ti. Eu sei que o Senhor é grande. Eu sei que o Senhor é maravilhoso. Eu sei que o Senhor é digno de ser louvado. Pai de amor e de bondade, eu me aproximo de Ti, assim como falaram os discípulos, eu quero dizer também, acrescenta-me a fé para uma jornada de oração mais madura. Deus meu e Rei meu, em o nome de Jesus, que a Tua boa mão esteja sobre cada um dos Teus servos e servas que Te honram. Obrigado pelos irmãos de perto e de longe, pelos irmãos do cotidiano e por esses que nos visitam. Eles são presente do Senhor na Tua casa de oração nesta oportunidade. Deus de poder e de bondade, Deus de infinita misericórdia, havendo homens e mulheres orando comigo, dizendo: eu quero melhorar a minha vida de oração, que o Senhor mesmo os conduza, que eles sintam a Tua presença, experimentem a Tua bênção, cresçam na graça e no conhecimento, e vivenciem um momento espiritual novo contigo, reconstruindo, restaurando, revivendo situações maravilhosas do passado e vivendo situações magníficas que eles nunca experimentaram, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração humano. Cristo Jesus, conduza-os, fortaleça-os e surpreenda-os. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.